Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Eu tô tão feliz de ter vocês aqui! Assim, é uma nova experiência, tanto para mim quanto para vocês, né? Então, o meu convite é que aqui a gente possa falar sobre esse mundo e falar de coisas que às vezes em outros locais, em outras plataformas não é dito. O cooperativismo, ele é gigante e acontecem tantas coisas fora da câmera que às vezes a gente não consegue ter dimensão do que é esse movimento. Até porque eu acredito muito que ele não é um movimento, ele é um estilo de vida. Depois que a gente começa a viver o cooperativismo, não tem como a gente desviver, sabe? Não tem como. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso lugar para falar sobre cooperativismo, história e tudo que for agregar na tua vida. Pega teu café, pega teu mate e vem comigo. Esses dias eu escutei uma frase que encaixou muito bem no tema do vídeo de hoje, que é: não tem como saber quem a gente é sem saber quem a gente foi. E é por isso que eu vim aqui te contar como um grupo de pessoas virou referência mundial na criação do cooperativismo. Mas daí eu te faço um convite para a gente voltar lá em 1844, na cidade de Rochdale, no norte da Inglaterra. Para entender o tamanho dessa história, a gente precisa entender o cenário que eles viviam. Pensa que era o auge da Revolução Industrial. Para quem trabalhava com tecelagem artesanal, foi basicamente uma tragédia, né? Imagina, as máquinas chegaram e a produção em massa também. Ou seja, os trabalhadores manuais foram ficando cada vez mais pobres e cada vez mais sem opção. E se a gente for pensar e conectar o que a gente está vivendo hoje, é basicamente isso, né? A IA tá aí já tomando conta. E lá na época era as máquinas, né? Então com isso veio o desemprego, a fome, o salário baixo, enfim, eles tinham uma vida literalmente difícil. E o melhor de tudo é que essa galera teve coragem e bateram de frente com a resistência. Então esses 28 tecelões, eles perceberam uma coisa que parece muito simples, mas na real ela mudou tudo. Eles não tinham o poder de mudar aquela realidade toda sozinhos, mas juntos talvez eles tivessem um pouquinho de esperança. A ideia inicial era que eles abrissem um armazém, um lugar onde todos eles pudessem comprar os itens básicos, farinha, açúcar, manteiga, aveia, a preços justos, sem ficar na mão dos comerciantes que já exploravam quem não tinha quase nada. Só que para fazer isso eles precisavam de dinheiro. E eles não tinham, né? Então eles fizeram uma coisa que para mim é uma parte muito bonita dessa história. Cada um contribuiu com 1 libra. 1 libra por mês, durante um ano inteiro. Vocês imaginam? É um ano inteiro juntando dinheiro para poder ter o capital inicial. O pessoal já não tinha nada e ainda assim juntaram moeda por moeda, com fé que aquilo ia dar em alguma coisa. E em 21 de dezembro de 1844, eles oficialmente abriram as portas. Lá eles chamavam o nome da rua de Beco do Sapo, mais ou menos em português. Lá eles abriram um armazém pequeno, simples, mas que carregava dentro dele uma ideia revolucionária. E no decorrer vocês vão entender o porquê. E o nome que eles deram para essa sociedade já dizia tudo: a Sociedade Equitativa dos Pioneiros de Rochdale. Justa. Eles queriam justiça onde só existia exploração. Mas o que fez essa história toda virar referência mundial não foi só a loja em si, mas foi o conjunto dos princípios que eles criaram para fazer ela funcionar. E foi aí que os 7 princípios do cooperativismo foram criados, né? Lá eles definiram, por exemplo, que as sobras, que hoje a gente chama de resultado, de lucro, seriam distribuídos proporcionalmente entre os membros, ou seja, de acordo com o que cada um comprou, eles recebiam de volta de acordo com o resultado positivo. Eles definiram também a gestão democrática. Cada pessoa é um voto, ou seja, um não manda mais do que o outro, né? Então não importava quanto cada um tinha investido. E esses princípios, que pareciam muito simples na época, tornaram literalmente a base de tudo que a gente conhece hoje como cooperativismo.
Os princípios de Rochdale, eles ainda orientam as cooperativas no mundo todo, quase 200 anos depois. E 4 anos depois da fundação da cooperativa, já tinha 140 membros. Lembra dos 28? Agora são 140. E 12 anos depois, em 1856, já eram 3.500 associados. O capital, que começou com 28 libras, virou 152 mil libras. 28 pessoas pobres, exploradas, sem perspectiva, criaram algo que mudou a forma como a gente vê e organiza o mundo. E é por isso que eu amo essa frase. Não tem como saber quem a gente é sem saber quem a gente foi. Porque toda vez que nós entramos numa cooperativa de crédito, compramos um produto de uma cooperativa agrícola, ou até mesmo a gente é atendido por um plano de saúde cooperativo, a gente está vivendo um pedacinho daquilo que há tanto tempo atrás mudou realidades. A galera só queria sobreviver com dignidade e acabou transformando a maneira como a gente olha o mundo. Então, gente, se vocês gostaram dessa história, se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Só assim a gente consegue juntos impactar mais pessoas. E eu conto contigo, porque essa história, ela merece ser escutada e revivida todos os dias. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.